tudo o que tu fizeste como plano vai para o lixo. Acabou. Porque tu estás a enfrentar a realidade da situação e a realidade da situação é algo que tu não consegues planear. Porquê? Que é parecida à mentalidade que normalmente um imigrante tem. Tu estás constantemente a pensar naquele objetivo, tu tens constantemente a pensar como é que eu dou mais um passo, como é que eu continuo a subir e a subir e a subir. As pessoas que conseguem subir na vida dentro de um país, dentro de uma sociedade, são as pessoas que têm esse tipo de mentalidade. E o título do episódio 7 é o preço do crescimento. E o preço do crescimento porquê? Porque estamos numa fase da minha carreira e do meu percurso profissional onde eu todos os dias tive que reinventar-me. Eu todos os dias tinha que aprender uma cena nova, todos os dias tinha que aprender algo novo para conseguir estar naquela obra. Porque aconteceu, eu já tinha passado aquela parte difícil de encontrar um investidor e tu pensas, ok, isso é a parte mais difícil, encontrares alguém que ponha dinheiro. Ok, mas a pessoa ali já tinha posto dinheiro. Só que eu agora já tinha o imóvel na mão e tinha o dinheiro na mão. E agora? Eu procurei trabalhadores, fiz anúncios de emprego com salários de 1000 euros para pedreiros e não apareceu ninguém. Ninguém. E eu já tinha aquela responsabilidade na mão, porque foi algo que eu assumi, não era um compromisso só com o investidor, era um compromisso comigo mesmo também. E então eu tive que pôr as mãos na massa e eu agarrei numa marreta e comecei a partir paredes. E durante 2 semanas eu tive naquela obra todos os dias, desde manhã até à noite, a partir paredes. Todos os santos dias. E depois de 2 semanas, eu tive a primeira pessoa que veio trabalhar comigo. Foi um amigo meu que também estava a fazer o curso de Engenharia Civil. Ele estava mais avançado porque ele já estava a escrever a tese dele de mestrado. Mas mesmo assim, era uma pessoa que tinha experiência em Engenharia Civil, porque estávamos a estudar e aprender aquilo, mas não tinha experiência de obras, de estar ali ou a rebocar paredes ou a fazer canalização. E foi um boost de moral para mim, porque eu tinha um parceiro e esse nosso duo de tentar meio que fazer as coisas acontecerem. Pá, e foi um processo fixe, mas foi um processo doloroso. Foi um processo doloroso porque nós todos os dias, todos os santos dias, tínhamos que tentar aprender alguma coisa nova. Nós tínhamos o plano do que nós tínhamos que fazer e era ligar para pessoas que sabiam e tentar perguntar como é que se fazia isto ou aquilo, a tentar perguntar qual era a melhor maneira de conseguir alguma coisa. Íamos para as lojas de materiais de construção e ficávamos ali na área, por exemplo, da canalização, à espera de profissionais que vinham comprar material e perguntávamos: Olha, mas e o que é que isto faz? Olha, isto é um sistema novo de canalização, usa-se assim assado e fecha assim assado. E foi assim que nós fomos aprendendo. E foi um percurso, foi um percurso, foi uma fase boa, mas muito difícil, ah, pelo menos para mim, da minha carreira, e claro que para ele, porque nós partilhamos esse momento juntos. Mas foi exatamente isso, e o preço disso foi o conforto da nossa vida, foi o saberes o que vais fazer no dia a dia, e foi meio que aquele sentimento de ter algo familiar, algo que tu sabes fazer, porque nós não tínhamos esse sentimento. Nós todos os dias fazíamos alguma coisa que nós não sabíamos fazer e tínhamos que aprender. E então isso traz-nos um bocadinho para o que é realmente a essência dessa lição. É que não é só conseguires identificar aquelas oportunidades, mas é fazeres essas oportunidades acontecerem e é ir à luta, né? Todos os santos dias. E está aí o preço é tu não estares confortável durante um período longo de tempo. É tu todos os dias tentares aprender uma coisa, mas é realmente aprender. Não é só ficar ali distraído e tudo mais, porque senão as coisas não andam. E era assim, foi todos os santos dias, de trás para frente, a tentar fazer as coisas, a tentar aprender. E olha, foi assim. Mesmo que não seja na construção, tudo o que eu estou a falar aplica-se. E é aqui uma diferença muito grande. Às vezes tu só queres estudar sobre as cenas, pesquisar e vou saber isto e vou fazer um plano e as coisas vão acontecer. E a verdade é que quando tu realmente começas a fazer as coisas, tudo o que tu fizeste como plano vai para o lixo. Acabou.
Porque tu estás a enfrentar a realidade da situação e a realidade da situação é algo que tu não consegues planear. Porquê? A única pessoa que consegue planear para algo é uma pessoa que conhece aquilo de dentro para fora. Então, tu ires ler livros e tentares assumir que as coisas são assim ou são assado, tu nunca vais saber as variáveis todas porque tu não sabes sobre aquele assunto. Então, o que tu podes fazer é realmente começar. E começar por onde? Começa por onde está. É mandar mensagem para alguém para perguntar sobre o negócio. Se tu queres fazer um negócio de fashion, é tentar encontrar um fornecedor noutro país, é tentar falar com uma costureira e perceber quanto é que custa, por exemplo, fazer uma roupa, é tentar perceber como é que tu consegues, ah, como é que tu consegues oferecer aquilo para um cliente dentro de um preço que valha a pena para esse cliente. Então tem essa nuance toda. A questão aqui é, tu não consegues, tu não aprendes mecânica a fazer agricultura, percebes? Então, tu tens que identificar o que tu queres fazer e tu tens que te pôr no caminho e tu aprendes no caminho. Porque no caminho é diferente de só estar a ler ou só a imaginar as coisas. Porque no caminho tu dás um passo e encontras uma pedra e tens que perceber como é que tiras ela do caminho ou como é que usas ela para crescer. E assim, todos os santos dias tu estás no caminho, tu encontras a dificuldade, ok, esta é a minha montanha de hoje, esta é a minha dificuldade de hoje, este é o meu muro de hoje, é isto que eu tenho que aprender a ultrapassar hoje. E tu dia a dia vais construindo, construindo, construindo e vais mudando a vida. Com essa experiência toda que eu tive, pá, os benefícios são imensos. Mas uma das coisas que aconteceu em cada fase do projeto, em cada fase do processo, foi o ganho de confiança em mim mesmo. Foi o perceber que eu consigo fazer muito mais do que aquilo que eu imaginava que conseguia fazer. Foi perceber que eu sou muito mais resiliente do que qualquer pessoa à minha volta pensava que eu fosse. E foi perceber que quando eu ponho algo na cabeça, eu vou atrás disso até o fim. Então, tudo isso, para além de todas as lições práticas que tu aprendes, da maneira como tu aprendes a resolver os problemas, é mais como uma viagem interna, que eu acho que é isso que nós devemos fazer em todos os aspectos da nossa vida, cada vez que nós passamos, seja por uma coisa boa ou por uma coisa má, é meio que fazer uma introspectiva, olhar para nós mesmos e perceber o que é que tu consegues aprender, o que é que tu consegues tirar disso. E o que eu tirei disso foi a confirmação de que realmente, quando eu tenho que fazer, eu faço. Eu estou disposto a dar tudo de mim. A experiência de trabalhar com outra pessoa foi uma experiência engraçada, por um lado, e foram muitas lições que também saíram daí, porque pá, eu e Anderson éramos amigos, né, por um lado, e por outro lado tínhamos o objetivo de fazer as coisas acontecerem, ou seja, tínhamos aquela responsabilidade da obra. E nós, às vezes, conversávamos e chegávamos a um consenso e conseguíamos fazer as coisas andarem. Outras vezes discordávamos completamente sobre o caminho a seguir e ou um tentava fazer de outra maneira, outro tentava fazer da sua maneira e às vezes as coisas corriam mal, tanto para um como para o outro. Às vezes discutíamos e cada um virava e ia fazer outra cena qualquer. Só que depois percebíamos que, olha, pá, temos mesmo que trabalhar juntos, senão as coisas não dão. E então isso traz-te um bocadinho daquelas lições, não são só lições profissionais, mas também são lições de vida, de trabalhar com pessoas, seja pessoas estranhas ou pessoas que tu gostas, de vocês conseguirem entrar em consenso, encontrarem uma sinergia e de perceber que nem sempre vocês vão concordar, perceber que nem sempre as coisas vão correr bem, às vezes vocês vão discutir, mas uma coisa que nós tínhamos era a nossa amizade e respeito um pelo outro. Então, apesar disso, nós sempre voltámos para um ponto de conversar e conseguir meio que entrar em consenso e fazer as coisas andarem. E era todos os santos dias esse processo. Isso é uma das coisas que eu até posso falar um bocadinho agora, mas eu até gostaria de fazer um episódio sobre isso. Tem um bocadinho a ver com a mentalidade de quem consegue fazer as coisas, que é parecida à mentalidade que normalmente um imigrante tem.
seja, por exemplo, um brasileiro em Portugal, seja um português no Brasil ou em Angola, seja um angolano em Portugal ou nos Estados Unidos ou no Canadá, seja onde for. Porque às vezes, quando tu estás no teu espaço familiar, o que acontece com muita gente, não é com toda a gente, mas é com muita gente, é que tu estás num espaço de conforto. Então tu pegas um emprego que se calhar não é o emprego que tu queres, se calhar não é um emprego tão bom, mas tu depois chegas a casa, tens a tua família, tens o jantarzinho do o almoço e o jantar do fim de semana, tens a tua área de conforto, tens os teus amigos, estás no teu meio. E então meio que tu aceitas as coisas como são e contentas-te com aquilo na esperança de melhorar um dia. Enquanto que quando tu estás numa posição, por exemplo, de imigrante, quando tu largas tudo o que é familiar e tudo o que é conforto, tu estás, ok, eu quero fazer isto, mas eu quero fazer isto para ganhar a oportunidade de fazer outra coisa e eu quero mudar. E então tu estás a fazer os trabalhos, estás a aprender com os trabalhos e estás sempre à procura de oportunidades para crescer. E tu estás sempre à procura de identificar, ok, o que é que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu faço para sair daqui para chegar ali? Então tu estás constantemente a pensar naquele objetivo, tu tens constantemente a pensar como é que eu dou mais um passo, como é que eu continuo a subir e a subir e a subir. E essa mentalidade faz toda a diferença. As pessoas que conseguem subir na vida dentro de um país, dentro de uma sociedade, são as pessoas que têm esse tipo de mentalidade. E tu tens muitas pessoas dentro do seu lugar, e mesmo tendo a sua área de conforto e as pessoas que estão ali à sua volta, eles têm essa mentalidade e por isso é que eles conseguem fazer tudo o que fazem. Mas se calhar existem muitas pessoas que, se calhar, na sua área de conforto nunca iriam conseguir fazer isso, mas quando vão emigrar, por exemplo, quando saem daí, elas conseguem fazer isso e criam histórias de sucesso. Porque aquilo obrigou-as a estar numa posição desconfortável e obrigou-as a olhar para esses objetivos e a perceber que tinham que fazer mais para conseguir sair daí. Eu acho que para mim um dos meus objetivos principais foi sempre a minha família. Porque eu tenho muito presente o querer dar as melhores condições possíveis para a minha família. E quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, dos meus pais. Porque eu sinto que os meus pais, dentro das possibilidades deles, fizeram tudo o que poderiam fazer por mim. Eles não me deixaram faltar nada. E eu vi os meus pais passarem fome para eu poder comer. Pá, e eu sinto uma imensa gratidão por isso. Então, isso foi sempre uma daquelas coisas que me motivou a querer ser melhor, a querer crescer na vida. Eu só tenho uma vida e eles só têm uma vida. E eu preciso que nessa fase da vida deles, onde eu já sou adulto, onde eu já consigo fazer as coisas, eu quero poder ser aquela pessoa que proporciona o melhor conforto, o melhor das condições possíveis para os meus pais. Eu acho que muitas das pessoas que conseguem chegar longe no mundo têm um bocadinho disso. É querer dar uma vida melhor para as pessoas que estão à volta deles. Por outro lado, tem a ver com o meu desenvolvimento pessoal, tem a ver com o meu crescimento pessoal. Eu sempre acreditei em mim, desde muito pequenino, e eu sempre tive objetivos altos. E os meus objetivos foram sempre de ser a melhor versão de mim mesmo. E isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com estatuto, tem a ver com poder, mas o que isto realmente tem a ver é com segurança. Porque eu digo isso muitas vezes. A única linguagem universal deste mundo é o dinheiro. A única língua universal desse mundo é o dinheiro. Tu podes falar de amor, podes falar de muitas coisas e eu percebo essas versões diferentes, a maneira como as pessoas querem fazer. Mas quando tu tens condições, tu consegues cuidar dos teus, seja em Portugal, no Brasil, na América, em Angola, em qualquer lugar do mundo. Tu consegues fazer essas coisas. Pá, em relação ao preço do crescimento, tem tudo aquilo que eu falei sobre o conforto, sobre o que nos é familiar, mas também tu meio que fazes uma transição do que é o mundo de miúdo, do que é o mundo de adolescente ou de jovem, para o que é o mundo adulto. E a verdade é que eu perdi muito dessa ingenuidade ou esse carinho, ou até a maneira, às vezes, aquela maneira delicada como eu olhava para as pessoas. Porque eu tive que aprender sobre o que realmente significa ser humano e aprender que existe o lado bom, o lado de luz e aquele lado mau.
aquele lado que explora, aquele lado que engana. E tu tens que aprender, tu tens que na vida aprender a lidar com isso. Eu acho que foi uma das coisas que eu perdi. Eu, se calhar, quando era miúdo, quando era mais jovem, tinha uma visão muito idealizada do que era o mundo e eu tive que rapidamente desmaterializar isso. Eu tive rapidamente que desfazer isso e lidar com a realidade do que é o mundo, com a realidade do que são as pessoas. E em termos a manter a sanidade mental, a verdade é que eu nunca fui uma pessoa de acreditar, por exemplo, em depressão. E isso para não dizer que a depressão não existe, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que com a mentalidade que eu tenho, eu prefiro acreditar na minha cabeça que isso não existe. Eu prefiro acreditar que existem bons momentos e maus momentos. E isso protege-me mentalmente das situações. Agora, durante essa fase da minha vida, eu tive esgotado completamente. Eu tive esgotado fisicamente e eu tive esgotado psicologicamente. Mas eu tinha um objetivo e eu não estava preocupado sobre o meu esgotamento físico ou mental. Eu estava preocupado em chegar e atingir aquele objetivo. E eu acho que foi isso que me fez ultrapassar essa fase toda sem partir, ultrapassar essa fase toda sem quebrar. É estar a pensar no meu objetivo, é estar a pensar na responsabilidade que eu assumi. Porque, para além de tudo o que eu quero na minha vida, eu tenho as responsabilidades. Eu fiz com que alguém que não tinha nada a ver comigo pegasse e pusesse aí 100 e tal mil euros de investimento para mim. E eu tinha essa responsabilidade. Eu não podia falhar com isso. Eu não podia falhar com isso. Tudo o que eu sei hoje foi o Jerónimo de 22 e depois 23 e depois 24. Foi esse Jerónimo que ensinou-me, né? Essas experiências todas foram passadas pelo eu que era naquela altura, sem a experiência e sem o conhecimento. Então, tudo o que eu sou hoje é graças ao meu eu de antigamente. E sinceramente, eu não tenho reclamações. Eu não tenho reclamações de quem eu era, eu não tenho reclamações das coisas que eu fiz. Tudo o que eu fiz, todo o conhecimento que eu tenho hoje vem daquele esforço, daquela luta, daquela dedicação. E se eu tivesse que falar e se eu pudesse falar com o Jerónimo de 22 anos, eu só diria: olha, parabéns, tu és um gajo do caraças. E era isso. Tipo, continua a fazer o que tu estás a fazer e tu vais chegar lá. E às vezes tem um bocadinho a ver com isso, é que nós desanimamos e desistimos. Mas se tu sabes que és uma pessoa que te esforça, sabes os objetivos que tu tens e que tu queres alcançar, pá, não desanimes. Continua a ir. Porque é a única coisa, estando na posição em que eu estou hoje, muito feliz pela posição em que eu estou, claro que com vontade de continuar e crescer, eu devo àquele Jerónimo que nunca desistiu, que nunca desistiu desses objetivos, que nunca se deixou ir abaixo ao ponto de parar as coisas, porque houve momentos em que eu tive muito, muito em baixo, mas eu nunca decidi jogar as coisas para o ar e dizer: olha, acabou, não dá, não aguento. Olha, é mais um dia, vamos. Dá sempre mais um passo. Se tu não consegues pensar como é que vai ser a próxima semana, pensa como é que vai ser amanhã. E se não consegues pensar como é que vai ser amanhã, pensa como é que vai ser daqui a 10 minutos. E vai. E continua. Percebes? Ok, então é mais um minuto, mais 5 minutos, mais 10 minutos. E vamos e vamos. E tudo o que eu sou vem desse esforço. Estás a perceber? Vem. Epá, eu sinceramente, eu só tenho a agradecer o Jerónimo de 8 e 10 e 12 e 15 anos atrás. Porque tudo o que eu sou é daquela obsessão, daquela objetividade, daquela fixação em fazer as coisas. Aquela coragem e muita ingenuidade, porque as coisas às vezes na vida podem correr muito mal. E a verdade é que
Quem olha de fora olha, mas meu Deus, como é que tu tens coragem de fazer isso? Ah, olha, eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso e acabou. Às vezes o não saber o caminho de frente é o que te permite fazer as coisas. Quando tu tens experiência sobre as situações, quando tu sabes muito sobre um assunto, mas te põe aí numa condição onde tu não tens nenhuma das capacidades necessárias para fazer isso, o que acontece com muita gente é que elas quebram. E às vezes, se tu vês a dificuldade toda, se tu vês a montanha toda, tu olhas para uma montanha e vês que a montanha é alta. Ok, está tudo bem. Mas se calhar, se tu visses todas as pedras que estão no caminho, poderias não querer subir. E tens de ter um bocadinho dessa ingenuidade, tens de ter um bocadinho daquela, ah pá, eu vou subir. E tu começas a subir e tu começas a encontrar essas pedras, essas dificuldades e tu olhas e dizes, meu Deus do céu. Mas tu só tens de continuar e tu andas mais um bocadinho e, pá, e dizes, isto está muito difícil. Mas olhas, eu já comecei a subir, agora não vou voltar. Vamos. E continuas a andar e tem que ser, olha. Para qualquer jovem que esteja a começar neste momento ou que queira começar nesse momento, mesmo que tu não saibas o que fazer, faz alguma coisa. Começa agora, porque o caminho é longo e eu estou aqui em testamento disso, porque eu ainda não atingi todas as coisas que eu quero atingir. E eu, como qualquer pessoa, continuo nesse percurso, continuo nesse caminho, continuo nessa luta. E eu sei que é um caminho longo. Então, para qualquer pessoa que esteja a ouvir e que queira realmente perceber o que é importante, o importante é começar. O importante é começares hoje. Começa agora. Queres fazer música? Começa a escrever uma música hoje. Queres abrir uma empresa? Queres fazer um negócio? Começa hoje. Vê como é que tu podes fazer as coisas acontecerem. Mesmo que tu só consigas um passo pequenino, dá esse passo hoje. E todos os dias tenta dar mais um passo para frente. Porque é assim que tu vais na vida. E este, meus amigos, é o preço do crescimento.